Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, para que nesta noite a gente possa dar continuidade à nossa pregação sequencial no livro de Marcos. Peço ao João Vitor que traga a água, por favor. Marcos capítulo 3, nesta noite, a partir do versículo 20 ao 35. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. A blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, certo? É imperdoável, não tem perdão. Esse é o único pecado que não tem perdão. Então vamos ver nesta noite sobre esse tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, amém? A partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo por olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pai querido, te pedimos mais uma vez que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor. Tua palavra, ela diz que ela é lâmpada para nossos pés, para mostrarmos o caminho que estamos, ó Senhor. Se estamos no caminho, Senhor, de salvação eterna ou de perdição eterna. Se estamos no caminho que o Senhor aprova ou que o Senhor reprova. Como também a tua palavra diz que ela é luz para o nosso caminho, porque ela também nos guia, Senhor, de forma, Senhor, onde o Senhor pode nos aprovar como filhos amados do Senhor, fazendo e seguindo e amando, Senhor, os teus mandamentos. Então, tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para o caminho nessa noite. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Como introdução, quero dizer aos irmãos que há 3 posições aqui distintas sobre a pessoa de Jesus
que introduz esse importantíssimo assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos aqui a posição da multidão. Se a gente abrir o texto em Mateus capítulo 12, versículo 22 e 23, vamos ver isso que acabou de ser dito, a posição da multidão. Qual era a posição da multidão nesse contexto que estamos tratando nessa noite? Mateus 12, 22 e 23 diz: então me trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. 23, e toda a multidão, está aqui a posição da multidão, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o Filho de Deus? E se formos dar continuidade na leitura, trata do assunto que estamos tratando também no livro de Marcos. Então a gente observa, em primeiro lugar, a posição da multidão. A gente leu aqui que Jesus havia acabado de curar um endemoniado, cego e mudo. E diante desse sinal que Jesus opera, diante desse poder de Jesus, o texto diz que a multidão ficou admirada. E a multidão começa logo a ponderar sobre o fato de que é este o Filho de Deus, é este o Filho de Davi, é este o Messias. E a posição da multidão é uma posição de admiração. A multidão está admirada pelo poder de Jesus, e é essa admiração da multidão que vem desencadear na hostilidade dos escribas. Então, em primeiro lugar, a posição da multidão é uma posição de admiração. A multidão está admirada com a ação de Jesus, com o poder de Jesus. Em segundo lugar, a gente observa no texto de hoje que há também a posição da família. No versículo em Marcos 3, 21, disse que: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Veja, os parentes de Jesus vão prender Jesus, achando que Jesus está fora de si. Essa é a posição da família. A família de Jesus, indo para prendê-lo, por julgar que Jesus estava fora de si. Eles querem colocar Jesus debaixo de uma custódia protetora, e Jesus estava tão atarefado, né? O texto diz que não tinha tempo nem para comer, no versículo 20. Por essa razão, sua família chegou a duvidar da sua sanidade mental. A posição da família, a posição da multidão é uma posição de admiração, e a posição da família é uma posição de oposição. A família quer prender Jesus, achando que Jesus está fora de si. Mas há uma terceira multidão, é a posição dos inimigos. No versículo 22, Marcos 3, 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: olha qual é a posição dos inimigos, ele está possesso de Beelzebul. Estão dizendo que o Filho de Deus, aquele que havia curado o cego, aquele que havia perdoado os pecados do paralítico, né, estava agora sendo julgado pelos escribas de estar possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Essa é a posição dos inimigos. Os escribas, tomados de inveja diante dessa crescente popularidade de Jesus, resolve dar mais um passo na direção de impedir o povo a seguir Jesus. Eles já haviam censurado Jesus de ser blasfemo pelo fato dele ter perdoado pecados, por exemplo, no capítulo 2. Consideram-no um transgressor do sábado, consideraram que Jesus seria um transgressor do sábado, porque ele estaria curando a mão daquele homem da mão ressequida. Eles então aliaram-se com os herodianos para matar Jesus. Essa é a oposição dos inimigos. Agora, eles dizem que Jesus está endemoniado
e possesso do maioral dos demônios. Os escribas acusam Jesus não apenas de estar possesso de um espírito imundo, mas de estar dominado por Beelzebul, o maioral dos demônios. Dizer que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebul era de fato um pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Os Espíritos estavam transformando a encarnação do Deus maravilhoso, que é Jesus, que visa redimir seu povo, em encarnação do inimigo. Estão dizendo, esse aí que perdoou o pecado, que acha que pode perdoar o pecado, esse aí que curou o homem da mão ressequida, esse aí que curou o cego, que estava o endemoniado que estava cego e mudo, ele só pode estar possesso. Isso era o que os Espíritos estavam dizendo. Isso que ele está fazendo, ele só pode estar fazendo pelo poder do maioral dos demônios. Observando essas três posições distintas, a posição da multidão é uma posição que estão admirados com os feitos do Senhor. A posição da família é uma posição de oposição, querem prender Jesus achando que Jesus está fora de si. E a posição dos inimigos é a posição não somente de matá-lo, não somente de reunir com seus inimigos para prender Jesus, mas é uma posição tal, irmãos, que é de olhar para Jesus e dizer, ele está possesso de demônio, e o que ele faz é pelo maioral dos demônios. Dito estas coisas, observar essas posições distintas, é importante tratar desse assunto de hoje, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É importante primeiro esclarecer para os irmãos o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar nessa noite, já tivemos um estudo na quinta-feira sobre isso, mas chegamos à oportunidade de Marcos de mais uma vez ver, à luz do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. A primeira coisa que precisamos entender, esclarecer e perguntar ou responder é o que não é. Primeiro precisamos saber disso. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? É um pecado, meus irmãos, que é imperdoável. E às vezes tem até crentes que estão temerosos, achando que talvez já cometeu esse pecado. Às vezes tem pessoas que acham que fulano ou ciclano, quem sabe, já cometeu esse pecado. Então é importante primeiro esclarecer o que não é. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui eu trago para vocês 6 coisas que vamos observar. Primeiro, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é incredulidade final. O que é incredulidade final? Incredulidade final é a pessoa que vai até a beira da morte, morre e não entregou a vida a Jesus. Isso se chama incredulidade final. Até o seu momento final, até o leito do hospital, até o seu último respirar, ele não entregou a vida a Jesus. Sabemos, pelo que diz a Escritura, ele não terá salvação, porque não há salvação após a morte. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia é clara em nos mostrar que nós precisamos entregar a vida a Jesus Cristo com urgência, por 2 motivos. Eu sempre falo, primeiro, porque Jesus vem e nós não sabemos nem o dia nem a hora. E quando ele vir, não tem mais história de Senhor, eu me arrependo. Então, como não sabemos o dia nem a hora, como pode ser agora, como pode ser daqui a pouco, então precisamos urgente entregar nossa vida a Jesus, porque Ele é o enviado de Deus, Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos pecadores, sem Jesus nada podemos fazer, e não há salvação além de outro nome, a não ser Jesus Cristo, o homem de lá no livro de Atos. Então, se o homem morrer e não entregar a vida a Jesus, ele está perdido para sempre. Certo?
Então é por isso que devemos entregar a nossa vida a Jesus. E o primeiro motivo, porque Jesus vem, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Segundo motivo, porque nós não sabemos nem o nosso daqui a pouco. A gente não sabe o que pode acontecer conosco daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 3 minutos. Fiquei impressionado. E olha que não foi uma morte. E olha que não foi uma tragédia. Né? Mas eu fiquei impressionado o quanto a gente estava em Natuba, num sítiozinho, tirando foto, conversando, gravando um vídeo para mandar para os irmãos, para mostrar aos irmãos um local bonito, um local que a gente pode se confraternizar. A gente está ali brincando, comendo um jambo, apanhamos um pouquinho da acerola, tira foto com a família, está minha mãe, está o esposo dela, né? Está meus filhos, minha esposa, a gente está de férias. A gente sai da porteira do local e não anda mais ou menos 50 metros. Em 50 metros recebe um coice de um cavalo, que talvez para você não seja nada demais, né? Mas quebra o retrovisor do carro, a lente do retrovisor bate no meu rosto, eu desci do carro com isso aqui doendo bastante, todo mundo cheio de estilhaço de caco de vidro dentro do carro. Desci do carro, quando eu olhei no retrovisor, isso aqui sangrando, e era uma sensação de que todo o rosto estaria sangrando, porque doía bastante, né? E eu pensava, meu Deus, estava ali agora, questões de 1 minuto antes, 2 minutos antes, com a minha família, sentado no chão, tirando foto, deitando a cabeça no colo da minha esposa, registrando uma foto, registrando a natureza, e eu saio 50 minutos, 50 quilômetros, 50 metros, 1 minuto depois, 2 minutos depois. Quem imaginaria que eu ia passar por um susto desse? E minha família ia passar por isso? Não é, meus irmãos? Então, precisamos entregar nossa vida a Jesus por esses 2 motivos, e precisamos de modo urgente. Estamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Precisamos ter uma vida com Deus, porque nós não sabemos o nosso daqui a pouco. Assim como diz aquela frase que eu postei no dia contando aos irmãos: não saia do seu quarto pela manhã até que tudo esteja resolvido entre você e Deus, porque você não sabe o que é de você daqui a pouco. A mesma coisa, Jesus pode vir e você não sabe nem o dia nem a hora. Mas, irmãos, voltando ao nosso assunto, quem vai até o final da morte e tem a loucura de achar que pode entregar a vida a Jesus amanhã ou depois, pode, quem sabe, tomar o ladrão na cruz como exemplo e ter o seu último momento de vida, e é uma loucura, e achar que no seu último momento de vida vai entregar a sua vida a Jesus, é uma loucura, porque nós não sabemos como será o nosso último momento de vida. E se o homem morrer e não entregar a vida a Jesus, a Escritura está clara de que o homem vai perecer eternamente, porque ele não creu no unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz: aquele que crê em Jesus está salvo, quem não crê em Jesus está condenado. Mas o pecado que estamos falando aqui, da blasfêmia com o Espírito Santo, não cabe nesse contexto de que o homem, por exemplo, foi até o final de sua vida e ele morreu sem entregar a vida a Jesus. Seria um pecado por não entregar a vida a Jesus, ele não teria perdão por não ter aceitado Jesus, mas aí não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? Porque está claro aqui no contexto que o homem que comete a blasfêmia com o Espírito Santo, ele comete isso com vida, tá certo? E não no seu momento da sua morte, no final da sua morte. É antes de morrer que ele comete esse pecado, assim como os escribas aqui estavam vivos, estavam ali observando o que Jesus estava fazendo, e com essa incredulidade eles cometem a blasfêmia com o Espírito Santo, mas não é incredulidade final, tá bom? Segundo lugar, não é também blasfêmia contra o Espírito Santo, não é resistir por um tempo à graça de Deus. Não tem pessoas que por um tempo eles ficam resistindo à graça de Deus? Por exemplo, muitas pessoas vivem na ignorância, na desobediência por longos anos e depois são convertidos ao Senhor. Então essas pessoas, enquanto não entregaram a vida ao Senhor,
eles estavam resistindo à graça de Deus, mas depois eles foram convertidos. Tá certo? Então, esse caso aqui não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque blasfêmia contra o Espírito Santo não haveria depois conversão, não haveria depois arrependimento. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, essa pessoa não terá mais perdão. Tá certo? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser dito às pessoas que, quem sabe, estão rejeitando por um tempo a graça de Deus. Eles podem amanhã ou depois serem convertidos. A gente teria, por exemplo, como exemplo aqui, o apóstolo Paulo. Por um tempo, o apóstolo Paulo rejeitou a graça de Deus, né? Por um tempo, ele rejeitou. Ele diz isso lá em Atos 26, versículo 9. Tá certo? Os próprios irmãos de Jesus também, por um tempo, não acreditavam nele. Então, por um tempo, rejeitaram também a graça de Deus. Mas depois se converteram. Então, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceiro lugar, blasfêmia contra o Espírito Santo não é negação de Cristo. Se você observar em Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo perseguia a Cristo. Se Paulo perseguia a Cristo, Paulo antes também negava a Cristo. Se você observar também Pedro também negou a Cristo. Nós sabemos da história de Pedro. Pedro negou também a Cristo, mas nós sabemos que depois Pedro se arrependeu. Então não é esse tipo de negação que as pessoas negam hoje, que as pessoas negam amanhã, mas que depois vão entregar sua vida a Jesus. Não foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Cristo até disse, né, que quem blasfemasse contra o Filho seria perdoado. Lá no texto de Lucas, capítulo 12, quem blasfemasse contra o próprio Filho seria perdoado. Tá certo? Então, não é negação de Cristo. Em quarto lugar, blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa que não é negação da divindade do Espírito Santo. Testemunha de Jeová, por exemplo, eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa que é Deus, que tem a mesma substância, a mesma característica de Deus, que é a mesma pessoa. Eles não acreditam. Espírito Santo, para os testemunhos de Jeová, seria apenas um vento, apenas um sopro, apenas uma ação. Não seria algo divino, não seria Deus, né? Mas isso não é também negação da divindade do Espírito Santo, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se fosse assim, nenhuma testemunha de Jeová teria mais chance, né? Nenhuma testemunha de Jeová poderia ser salvo. E eles podem amanhã ou depois conhecer esse Deus trino e entregar a vida ao Filho, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quinto lugar, irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo. O crente, ele pode até em alguns momentos, sem querer, sem intenção, talvez, ele pode até em alguns momentos, por falta de vigilância, ele pode até pecar contra o Espírito Santo, mas isso ainda não ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, primeiro, Efésios 4, versículo 30, ele pede para a gente não entristecer o Espírito Santo, certo? E um crente, ele pode algumas vezes entristecer o Espírito Santo, mas um crente jamais pode cometer o pecado imperdoável, ou seja, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Davi, por exemplo, ele entristeceu o Espírito Santo, mas a gente vê Davi depois também se arrependendo, tá certo? Então esse sentido aqui de entristecer o Espírito Santo, a gente muitas vezes entristece.
quando a gente não faz a vontade do Espírito Santo. A gente muitas vezes entristece, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E um crente, já foi ensinado aqui na quinta-feira no estudo bíblico, que um crente jamais ele também cometerá esse pecado contra o Espírito Santo. Um crente verdadeiro, que a gente acredita que aquele que começou a boa obra vai concluir, que a gente acredita que aqueles que foram até Jesus jamais serão lançados fora, que a Bíblia prega toda esse evangelho de que a salvação não se perde. Então um crente, né, verdadeiro, genuíno, ele jamais irá cometer o pecado contra o Espírito Santo. Segundo lugar, irmãos, que às vezes a gente pode pecar e não é blasfêmia contra o Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, temos também uma exaltação lá, dizendo que a gente não deve apagar o Espírito Santo. Um crente pode apagar o Espírito Santo, deixando de obedecer o Espírito Santo, deixando de honrar o Espírito Santo, mas jamais pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então, seria mais um pecado que às vezes o crente comete, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E é claro que nós somos contra esses pecados, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceiro, em Atos 7, versículo 51, ele diz que a gente não deve resistir ao Espírito Santo. Muitas pessoas que durante um tempo resistem ao Espírito Santo, depois se humilham diante do Espírito Santo, como alguns dos sacerdotes que rejeitaram a mensagem de Estevão, mas posteriormente foram convertidos a Cristo. Se a gente olhar em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 51, na mensagem de Estevão, Estevão diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Estevão está pregando e o povo está resistindo à mensagem, né? Mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Em quarto lugar, blasfêmia contra o Espírito Santo também não é mentir ao Espírito Santo. Atos 5, versículo 3, a gente tem a história ali de Ananias, que Ananias mentiu ao Espírito Santo por intermédio, né, de uma dissimulação. Ele mente ali, dizendo que vendeu a terra por tanto, e não havia vendido por aquele valor. Ele mente. E Pedro, que está cheio do Espírito Santo, diz que ele mentiu ao Espírito Santo. É até um texto que a gente vê que o Espírito Santo é Deus, porque Pedro também disse que ele mentiu também a Deus, né? Então, meus irmãos, mas esse pecado não é, embora a mentira seja um pecado, né? Vocês devem sempre fugir da mentira, evitar a mentira, porque mentir, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? A Bíblia também diz que existem duas relações na Bíblia, por exemplo, de pecados, que se as pessoas não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. E o mentiroso também está ali. Não é só o adúltero, não é só o afeminado, não é só o homicida, o mentiroso também, se ele não se arrepender, não herdará o reino dos céus. Então o crente, a Bíblia diz que a palavra dele deve ser sim, sim e não, não. Até quando a gente diz que eu vou para o culto e não venho para o culto, estamos mentindo. Até quando a gente diz eu vou para tal lugar e não vou, estamos mentindo. Então nós não podemos mentir, tá certo? Mas, voltando ao assunto, não é pecado, esse pecado não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? Em sexto lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é também a queda dos salvos. Os salvos não podem blasfemar contra o Espírito Santo, pois quem pratica
o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Marcos 3, que é réu de pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículo 29, ele diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Certo? Então, aqui não se encaixaria os crentes, tá bom? Lembrando que tem pessoas que para a gente às vezes é crente, mas Deus sabe que não é, né? Lembrando também que às vezes não tem como a gente conhecer, não tem como a gente julgar, e às vezes tem como, porque a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Não tem como uma árvore mal dar bons frutos, não tem como uma árvore boa dar maus frutos. É pela árvore que nós vamos conhecer, é pelo fruto que nós vamos conhecer a árvore, tá certo? Mas alguém poderia dizer que é quando um crente verdadeiro ele apostata, por exemplo, da fé, ele cai da fé, né? Mas a Escritura, ela nos deixa clara essa doutrina, né, que uma pessoa, quando ela é salva, e estou dizendo não de acordo com nossos olhos, porque às vezes a gente pode conhecer uma pessoa e às vezes pensar que ela é e não é, mas de acordo com a ótica de Deus, os olhos de Deus, se essa pessoa foi salva, ela é salva, e ele vai, aquele que iniciou a boa obra também vai concluir essa obra. Então essa pessoa, ela jamais perde a salvação. Ela pode até fazer como o filho pródigo, mas depois voltar. Ela pode até passar um tempo fora, mas depois vir, né? Mas ela nunca vai deixar o Senhor. Então, meus irmãos, essa primeira parte, para reforçar os irmãos, espero que o Espírito Santo esteja iluminando a mente e o coração dos irmãos. A gente tratou de o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque há muitas dúvidas nesse assunto. É um assunto importantíssimo, né? E tem pessoas que às vezes dizem que tal pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo, e não é. Então é preciso primeiro a gente enxergar o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E primeiro eu falei que não é incredulidade final. O cara morreu e entregou a vida a Jesus, ele não vai ser salvo porque não entregou a vida a Jesus. Mas não é ali o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é resistir por um tempo à graça de Deus. Ou seja, tem pessoas que a gente prega, que a gente faz o convite, nunca quer, amanhã ou depois ele vai e entrega a vida a Jesus, porque o chamado é irresistível. E esse tempo que ele estava negando, resistindo, ele não pecou contra o Espírito Santo. Em terceiro lugar, não é negação de Cristo. Assim, se fosse assim, Pedro não teria mais chance. Pedro negou a Cristo 3 vezes, certo? Mas depois Pedro se arrependeu. Não é negação da divindade do Espírito Santo. Há pessoas que, quem sabe por ignorância, ou quem sabe por uma falta de um estudo mais aprofundado, ou iluminação mesmo do Espírito Santo, pode achar que o Espírito Santo não é Deus, tá certo? Pode pensar de forma errada que o Espírito Santo não é Deus, mas por enquanto ainda não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em quinto lugar, não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo. Ou seja, o crente, ele algumas vezes pode pecar contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo, mentindo ao Espírito Santo, mas ainda não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses pecados há também perdão, tá certo? Já a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E por fim, não é a queda dos salvos, porque os salvos, eles continuarão salvos. Segundo lugar, para a gente concluir, então, o que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo? Né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia,
A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. A blasfêmia contra o nome de Deus, no Antigo Testamento, meus irmãos, era um pecado imperdoável. Levítico, se você quiser acompanhar, quinto livro aí da Bíblia, Levítico, capítulo 24, observe como era tratado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Levítico, capítulo 24, versículo 10 ao 16. Olha qual era a pena no Antigo Testamento. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Lembra o que é a palavra blasfemar? Injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Foi o que fizeram aqui. Ele blasfemou contra o Senhor. Levítico 24. Ele blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram, veja o que é que fizeram, a pena. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora. O Senhor disse a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Então era assim que era tratado o pecado de blasfêmia, blasfemar contra o Senhor no Antigo Testamento. E aqui os fariseus e escribas julgaram Jesus passível de morte porque dizia ser Deus, e isto para eles era uma blasfêmia. Quando Jesus disse que era Deus, para eles Jesus estava fazendo uma blasfêmia. E no Antigo Testamento, a alma que pecava, ainda olhando para Números, capítulo 15, versículo 30, a alma que pecava por ignorância, trazia oferida pelo pecado. Mas a pessoa que pecava deliberadamente significa propositalmente, era eliminada, cometia um pecado imperdoável. Então veja, quando a pessoa cometia um pecado e cometia isso por questão de ignorância, falta de conhecimento, trazia uma oferenda. Mas quando a pessoa pecava tendo conhecimento, quando ele blasfemava contra o Senhor, tendo conhecimento disso, ele era eliminado do arraial, ele era eliminado da congregação, ele era apedrejado, porque ele cometeu um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito é a atitude consciente. Olha, quando a pessoa peca, ele peca consciente e propositadamente, negando a obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito, que é isso que estava acontecendo lá. A obra era de Deus, a obra estava sendo feita por meio de Cristo, pelo poder do Espírito,
E o povo estava dizendo que Cristo estava fazendo isso pelo poder de quem? De Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia, ela constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas afirma, ou quer afirmar que o poder que estava agindo em Cristo era o poder de Satanás. É afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso ainda do maioral dos demônios. É dizer que Cristo é aliado, amigo, cúmplice, se uniu, a Satanás, em vez de estar enganjado contra as obras de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que cometeu esse pecado nunca terá perdão. Toda a igreja pode orar por ele, mas ele nunca será salvo. De fato, meus irmãos, se a gente olhar para 1 João capítulo 5,16, a igreja nem deveria orar por essas pessoas que cometeram esse pecado de morte. Porque Marcos também diz que ele é réu de pecado eterno e não terá perdão nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, como diz Mateus 12:32. Olhando para o texto, se você não tiver com a Bíblia aberta, abra. Olhando para Marcos, capítulo 3, versículo 22, a gente vai observar aqui que temos uma acusação. Vamos só observar o texto, para que a gente observe aqui 4 coisas. Observe, em primeiro lugar, a acusação, versículo 22. Marcos 3, 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, aí vem a acusação. A acusação contra quem? Contra Jesus. Quem estava fazendo essa acusação? Os escribas. Eles eram conhecedores ou não? Eram. Eles eram ignorantes do conhecimento? Não. Eles estavam ali do lado, vendo que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus expelia demônios, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. 22. Os escribas diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, a primeira coisa que a gente observa nesse texto é a acusação, Os escribas, por inveja, de modo proposital, porque eles queriam matar Jesus, de modo consciente, estão acusando Jesus de ser aliado e de ser um agente de Satanás. Acusam Jesus de estar possesso do maioral dos demônios. Estão atribuindo as obras de Cristo não ao poder do Espírito Santo, mas à influência, ao poder de Satanás. Então, versículo 32, observamos a acusação. Versículo 23 ao 26, acompanha a leitura. A gente tem aqui a refutação de Jesus. Ou seja, eles acusaram Jesus e Jesus dá uma resposta. Que resposta é? Capítulo 3, versículo 23 ao 26. Observe. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas. Jesus responde à acusação que eles estão fazendo, e Jesus faz isso por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece.
Essa é a refutação de Jesus. Jesus refuta o argumento dos escribas contando as parábolas do reino dividido e uma casa dividida. Jesus estava dizendo: se eu faço isso pelo poder de Satanás, então Satanás está dividido contra o seu próprio reino. E ele diz: um reino dividido contra outro reino, contra o seu mesmo reino, não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Como pode Satanás expelir Satanás? Com essas duas palavras, Jesus mostra o quanto o argumento dos escribas era ridículo e absurdo. Satanás estaria destruindo a sua própria obra e derrubando o seu próprio império. John Charles Miller diz que não há poder onde há divisão. E eu quero parar um pouquinho aqui e dizer aos irmãos que eu sempre vem na minha mente, quando eu leio esse texto, é que o reino de Satanás, ele não está dividido. Satanás está junto com todas as suas hostes. A gente já viu aqui que pessoas que eram inimigas se juntam contra Jesus Cristo para matar Jesus. Então o reino de Satanás, se ele estivesse dividido, não subsistiria, iria perecer. E aqui nos traz lições também para nós que somos irmãos. É isso que eu sempre lembro. Nós que somos irmãos, nós que temos o mesmo Pai, fomos batizados no mesmo Espírito, estamos no mesmo corpo. Não pode existir entre nós divisões. Não pode existir entre nós partidarismo. Não, eu sou do partido tal que eu digo é grupinhos, sabe? Eu sou da turma do pastor Eric, eu sou agora da turma do pastor Real Dilson. Um exemplo, eu sou agora da turma do irmão Clóvis. Não, eu estou com o irmão Marivaldo. E a igreja que tem Cristo como cabeça, todos nós que Cristo morreu por nós, estamos no mesmo corpo, temos sim diferenças, mas estamos com o mesmo propósito, que deve glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, servir uns aos outros, lutar ao máximo para que a união prevaleça entre nós. Como pode nós estar divididos? E às vezes a gente encontra divisões nas igrejas. E eu vejo Satanás dando uma lição que no reino dele, o reino dele não está dividido. Por isso que você nem pode brincar de ser crente. Satanás está 24 horas. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou a ele por onde ele andava, ele disse que andava ao derredor da terra, procurando a quem tragar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não brinque com Satanás. Satanás é real, existe, tem poder. E nós só vencemos essa luta, como foi pregado terça-feira, se a gente se revestir da armadura de Deus. Porque a gente só vence essa luta com Deus. Porque é Deus que é maior do que Satanás. É Jesus que é maior do que Satanás. Isso me dá uma grande missão. Isso traz uma grande lição para também quem é esposo, esposa, filhos, família, dentro de um lar. Uma casa dividida não subsiste. Quem disse foi Jesus. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Jesus está dizendo que o reino de Satanás não está dividido. Então ele não estaria sendo usado por Satanás, porque ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para nos tirar das trevas e nos trazer para a luz,
né, o reino do Filho do seu amor. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então ele não estaria fazendo pelo poder de Satanás, ele estaria fazendo pelo poder que está acima de tudo, né? Poder de Deus, ele mesmo também sendo Deus, cheio do Espírito Santo. E ele dá também essa lição para nós: divisões, que uma casa dividida não subsiste e um reino dividido não subsiste. Oremos para que em nossa igreja local, na igreja do Senhor, seja ela para cá, para cá B, igreja do Senhor, igreja que prega para o Senhor, que edifica os irmãos e que glorifica o nome do Senhor, igreja verdadeira do Senhor, crentes salvos em Cristo Jesus. Oremos para que não haja partidarismo, divisões, porque não subsiste. O William Hendrickson diz: se o que os escribas diziam era verdade, o dominador estaria destruindo o seu próprio domínio. O príncipe estaria destruindo o seu próprio principado. Então, no versículo 22, a gente viu a acusação. Estavam acusando uma obra que era de Deus, dizendo que quem estava fazendo era Satanás. Jesus estava fazendo com influência e poder de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente vê a refutação de Jesus dizendo que, contando as palavras que um reino dividido e uma casa dividida não subsiste, e trazendo também lição para nós. E em terceiro lugar, observamos também no versículo 27 a explicação. Olhe para a sua Bíblia, Marcos 3, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente. O valente aqui é Satanás, tá certo? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Sabe quem é esses bens? Todo aquele que ainda não está em Cristo, ou nós antes que ainda não estava em Cristo. Nós era bens de Satanás. Esses que ainda não estão em Cristo são instrumentos de Satanás. Aí Jesus diz: ninguém pode entrar na casa do valente, que é Satanás, para roubar-lhe os bens, né? Porque Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, sem primeiro amarrá-lo. Isso mostra que Jesus já amarrou-lo, que Jesus já venceu. Amém? Sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Aqui temos algumas lições. Primeiro, eu já falei, vou repetir: Satanás é o valente. Vem daqui, ou está passando? Está passando. Vá-se embora em nome de Jesus. Jesus está nos ensinando que Satanás, no versículo 27, Satanás é o valente. Certo? Jesus, meus irmãos, não nega o poder de Satanás, nem subestima a sua ação maligna. Antes, Jesus afirma que Satanás é o valente. Não brinque de ser crente, porque Satanás é o valente. Jesus afirma o seu poder, a sua valentia. Segundo, Satanás tem uma casa. O texto nos diz no final: e só então lhe saqueará a casa. Então, Satanás tem uma casa. Satanás tem uma organização. E seus súditos estão presos e seguros nessa casa e nesse reino.
Ou seja, como eu já disse, nós éramos das trevas, filhos das trevas, seguindo o curso desse mundo, as nossas paixões, e morto nos nossos delitos e pecados, morando numa casa que não era a casa de Deus, mas a casa do valente, a casa de Satanás. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre Satanás. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é o mais valente. Ele tem poder para amarrar a Satanás. O texto nos diz que ele diz que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens. Esses bens é todos que estavam sem Cristo, ou estão sem Cristo. E ele diz sem primeiro amarrá-lo, certo? Então Jesus é mais valente. Jesus, ele tem poder para amarrar Satanás. Jesus venceu a Satanás e rompeu o seu poder. Isso não significa, preste atenção, que Satanás está inativo, mas significa que ele está debaixo da autoridade de Jesus. Por mais ativo e forte que seja Beelzebul, ele não tem poder para impedir os acontecimentos, pois está amarrado. O seu poder está sendo seriamente diminuído pela vinda e obra de Cristo. Jesus venceu Satanás no deserto, triunfou sobre todas as suas investidas, esmagou a sua cabeça na cruz, triunfando sobre as suas hostes. Satanás é um inimigo limitado e está debaixo da autoridade absoluta de Jesus. É aquilo que eu sempre digo aos irmãos. Eu digo que vocês não devem brincar, que vocês devem ser crentes verdadeiros. Jesus é aquele que vê uma figueira bem cheia de folhas, muito bonita. Jesus então, isso nos ensina no versículo 27 que Satanás é o valente. Satanás tem uma casa. Precisamos orar e pregar pelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, que estão presos. E só o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem deve pregar somos nós. O que devemos pregar é o Evangelho e não é outra coisa. Em quarto lugar, Jesus tem poder para liberar os cativos das mãos de Satanás. Jesus não apenas amarra Satanás, mas também arranca de suas mãos os cativos. O poder que está em Jesus não é o poder de Beelzebul, mas o poder do Espírito Santo. Satanás está sendo e progressivamente continuará a ser destituído dos seus bens, ou seja, a alma e o corpo dos seres humanos, que eram os seus bens. E isso não somente por meio de curas e expulsões demoníacas, mas principalmente por meio de um majestoso programa missionário. Abra seu Bíblia em João, capítulo 12, que eu estou perto de encerrar. João capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 23. João 12, vou ler a partir do 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e quem direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Versículo 30 e 31, especificamente, que eu queria ler. Então, explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe que será expulso? Satanás. E o Filho de Deus será glorificado. Versículo 27, Satanás é o valente, Satanás tem uma casa, mas Jesus tem autoridade sobre Satanás, e Jesus tem poder para libertar os cativos, assim como ele me libertou das mãos de Satanás. Assim como libertou você das mãos de Satanás. Jesus tem esse poder. Em quarto e último lugar, observe a exortação do versículo 28 a 30. Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 30, observamos uma exortação. Em verdade vos digo que tudo será perdoado, tudo. Todos os pecados que vocês imaginaram. Tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Lembra? Se até for blasfêmia contra o filho, será perdoado. Versículo 29. Mas tenham cuidado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Versículo 30. Isso porque diziam, explicando para o pecado de blasfêmia, no versículo 30, ele dizia o que? Está possesso de um espírito imundo. Isso nos traz duas lições. Primeiro, a imensa misericórdia de Deus. O versículo nos mostrou que Ele perdoa todos os pecados. Eu prego, meu irmão, para qualquer um. Eu já disse a algumas pessoas, você pode ter matado 10 pessoas, você pode ter matado 12 pessoas, você pode ter feito o que você fez. Se você se arrepender dos seus pecados, se você crer em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você nasceu do alto. Você passa a ser meu irmão em Cristo. Você tem todos os seus pecados lançados no mar do esquecimento. Qualquer pessoa, meus irmãos, seja o homicida, seja o prostituto, a prostituta, o que cometeu adultério, o que mentiu, qualquer um. Jesus tem poder e autoridade de tirar da casa do valente e tirar das trevas e trazer para o reino do seu amor. É muita misericórdia. É muita misericórdia. Mostra também o tamanho do perdão que você recebeu. Tem até uma passagem lá em Mateus, capítulo 18,
que vai trazer uma parábola do credor incompassível, tentando mostrar para a gente o tamanho do perdão que a gente recebeu, que era uma dívida que jamais você pagaria, e mostrando que muitas vezes a gente não perdoa nosso irmão, que o que o nosso irmão fez, a dívida dele para mim, a dívida dele para você, nem se compara, não chega nem perto da dívida que você tinha para com Deus, e Deus lhe perdoou. E assim como Deus lhe perdoou, se de fato lhe perdoou, se você crê nisso, você também tem que perdoar seu irmão. Aqueles que não perdoam, a oração do Pai Nosso diz, também não podem ser perdoados. Recebemos um perdão muito grande, Deus. Muito grande. Não venha nem me explicar o que foi que seu irmão fez contra você. Porque o pecado que você recebeu, se você crê, o perdão que você recebeu, se você crê nesse perdão, o que seu irmão fez, o que alguém fez com você, nem se compara. A dívida dele para com você é muito pouco. Muito pouco. Jesus conta em Mateus 18 o valor de uma dívida que jamais alguém poderia chegar a dever. Jesus conta algo que a gente não consegue talvez nem enxergar, que é para a gente perceber o tamanho mesmo desse perdão, sabe? Foi muito grande. Então, nos mostra a misericórdia de Deus. Segundo, esse texto, essa exortação que lemos do 28 ao 30, também nos mostra o imenso perigo de se cruzar a linha divisória da paciência de Deus. Há um pecado que não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por esse pecado, uma alma pode perecer eternamente no inferno. Esse pecado não é simplesmente uma palavra ou ação, mas uma atitude. Não é apenas rejeitar a Jesus, mas rejeitar o poder que está atrás de Jesus. Poderíamos falar mais um pouco sobre esse pecado, porque que, por exemplo, eu já disse que os pecados mais horrendos podem ser perdoados. Poderíamos pensar por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada, e a resposta é porque aqueles que a cometem dizem que Jesus é ministro de Satanás, que a fonte de seu poder não é o Espírito Santo, mas Beelzebul. É imperdoável porque rejeitam o Espírito Santo e a Cristo, dizendo que é o Salvador e ministro de Satanás. É imperdoável porque é um pecado consciente, intencional e deliberado de atribuir a obra de Cristo pelo poder do Espírito Santo a Satanás. Esse pecado constitui uma irreversível dureza de coração. Não reverte mais a situação. Essa pessoa não deseja mais o perdão. Essa pessoa não crê mais no perdão. Quero concluir trazendo 3 implicações para os irmãos. Preste atenção. Primeira implicação: o que é que nós devemos evitar? Em primeiro lugar, evitar o julgamento. Billy Graham diz que devemos tocar nesse assunto com muito cuidado. Devemos hesitar em sermos dogmáticos em nossas afirmações sobre aqueles que cruzaram esta linha divisória da paciência de Deus. Ou seja, você deve ter muito cuidado se você achar que alguém cruzou essa linha divisória da paciência de Deus. Você deve ter muito cuidado em julgar
se você achar que alguém cometeu esse pecado imperdoável, você deve ter muito cuidado, você deve evitar esse julgamento. Somente Deus, devemos deixar essa decisão com Deus. Somente Deus sabe se e quando alguém ultrapassa essa linha do pecado para a morte. Tá bom? Então, evite o julgamento de dizer que alguém cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo e que essa pessoa não teria mais o perdão. Então, evite esse julgamento. Deus sabe, somente Deus sabe se cometeu e quando alguém ultrapassa essa linha do pecado para a morte. Segunda implicação, você também deve evitar o desespero. Muitos crentes ficam angustiados e preocupados de terem cometido esse pecado imperdoável. Há muitos crentes que têm dúvida nisso, que às vezes ficam angustiados, desesperados, achando que já cometeu esse pecado. E eu quero dizer a você que ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo. Quem comete esse pecado da blasfêmia com o Espírito Santo jamais sente tristeza pelo pecado. Então, meus irmãos, quando você sente medo porque pecou, quando você sente tristeza porque pecou, quando você sente desejo de pedir perdão e pede perdão ao Senhor, isso são sinais que o Espírito Santo habita em você e que você não cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? O medo aflitivo de pensar ter cometido um pecado imperdoável é por si só evidência de que tal pessoa não cometeu. Se você peca e se arrepende, se você peca e fica triste, pede perdão ao Senhor, está orando, lutando para não fazer mais aquilo, lutando para não pecar mais, isso é sinal que você não cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é sinal que você está no caminho do Senhor, o Espírito Santo habita em você e Deus está trabalhando na sua vida. Terceiro, evitar leviandade. Então você deve evitar o julgamento. Se você é um crente, evite o desespero. E se você também deve evitar, se você é um crente, a leviandade. O que é leviandade? Falta de seriedade. É deixar de ser prudente para ser insensato. Eu queria ler aqui com os irmãos, Romanos capítulo 6. Antes de Romanos capítulo 6, Paulo já mostrou que todos nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. Depois Paulo mostrou que assim como por Adão entrou esse pecado, que todos nós pecamos, Paulo mostra também que em Cristo temos a salvação, que em Cristo somos reconciliados com Deus. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 6, eu disse a você para você evitar a leviandade, né? Falta de seriedade, insensatez, evite. Ele diz o seguinte, Romanos 6, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Algumas pessoas às vezes podem dizer, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez destinado, predestinado, então eu já sou escolhido,
eu já me arrependi, já entreguei minha vida a Jesus, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Pastor Natuba, não sei se foi com ele ou se foi uma história que ele contou, ele disse que uma vez alguém chegou e perguntou, eu posso fazer tudo? Aí o pastor disse, você pode fazer tudo, só não sei se você vai entrar no céu. Certo? Então quando você tiver com alguma dúvida, você pode fazer tudo, você faz o que você quiser. Eu creio que no crente o Espírito Santo está nele, e se ele está estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai orientar o que ele deve fazer ou não. A Bíblia é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Mas o pastor não vai ficar na porta de ninguém de vigia, ou botar uma algema no seu braço e ficar tucanhando você na sua casa, na esquina, na cidade vizinha, na sua cidade. E aí, eu posso fazer tudo? Pode. Só não sei se você vai entrar no céu. Aí tem aqui, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É tipo assim, pastor, o senhor hoje falou da misericórdia de Deus, e foi uma misericórdia muito grande. O senhor falou até que Jesus perdoa uma pessoa que de repente matou 10 e se arrependeu. Um estuprador, um assassino, um homicida, um ladrão, um mentiroso. O Senhor falou no perdão de Deus que é misericordioso e que é enorme. Já que Ele é enorme, eu posso fazer tudo. Já que Ele é enorme, pastor, eu posso fazer qualquer coisa. Já que Ele é enorme, será que eu posso brincar um pouquinho com o pecado para que mostre mais ainda que o amor dele é grande? Será que eu posso andar como eu quero para que mostre mais ainda que Ele não vai me lançar fora? Que o amor dele é tão grande que eu posso até brincar. Eu posso ser um porquinho que gosta de brincar na lâmpada, pastor. É tipo isso que está tratando aqui, sabe? Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado? Para que a graça seja maior ainda? Já que a graça superabundou o pecado? Vamos permanecer no pecado? Aí eu disse aqui, evite a leviandade. Paulo diz no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos. Cristo agora vive em mim. Se você é um crente, Cristo agora vive em você. Jesus tirou você da casa do valente. Você deixou de ser bens do valente e passou a ser bens de Cristo. Então você precisa evitar a leviandade. Você precisa resistir a Satanás. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa se encher de Deus, porque você agora é uma nova criatura. Você morreu para o seu velho homem. Seu velho homem é que antes gostava dessas coisas, do pecado, de ser o porco que se lança na lama e que gosta de lambuzar-se. Mas agora você é a ovelha que cai na lama e que foge e que pede perdão e que não quer mais cair na lama, porque não é pouco. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele quem? Cristo Jesus. Quando você entregou a vida a Jesus, você foi sepultado, o velho homem foi sepultado.
na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida é deixar essa vida de antigamente, essa vida do pecado. Ande em novidade de vida. O que Cristo fez em nós, irmãos, não foi pegar uma parede manchada e rebocar, não. Tem um teórico que diz que Cristo não fez isso, não. Cristo fez uma nova parede. Somos uma nova criatura. Não temos remédio, não. O velho homem morreu, foi sepultado com Cristo. Nós agora ressuscitamos com Ele. Versículo 5: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 21, falando sobre o tempo de antes. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Olhe para o seu passado. Que coisas vocês colheram quando vocês moravam na casa desse valente? Quando vocês eram instrumentos desse valente? Quando vocês não conheciam esse Deus, não serviam a esse Deus? Olhem para trás, que foi que vocês escolheram? Que foi que vocês escolheram? Aí a Bíblia diz somente coisas que hoje a gente se envergonha. É normal que o crente olhe para trás e se envergonhe do modo como vivia, o que fazia, o que deixou de fazer. Olhar para trás e se envergonhar. Então eu não posso olhar para trás, me envergonhar e querer hoje repetir de novo as mesmas coisas. Eu tenho que viver um novo homem. Paulo diz: que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior? Não, de modo nenhum. Eu tenho vergonha agora, de modo nenhum. Versículo 21 no final: porque o fim delas é morte. Permanecer nesse caminho é permanecer no caminho de morte. 22: agora, porém, libertados do pecado, porque antes a gente era escravo, viu? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para quê, irmãos? Nossa vida agora é para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Então evite o julgamento da blasfêmia contra o Espírito Santo, evite o desespero. Se você é um crente verdadeiro, você não cometeu e não vai cometer esse pecado. Terceiro lugar, evite a leviandade. Você é uma nova criatura.